the stories that we see. Someone's waiting to be. Olá, tudo bem com você? Nós vamos iniciar aqui o nosso curso de Teoria Clínica Psicanalítica. Essa primeira apostila é uma apostila de apresentação só, para que você tenha uma ideia o que é a psicanálise. As transparências vão se passando na tua tela e a minha voz estará sobrepondo essas transparências e fazendo a aula para você. Bem, na introdução ao curso de Teoria e Clínica Psicanálise, você vai abrir, vai encontrar o nosso logo, Diálogo Aberto de Desenvolvimento Pessoal, Clínica e Escola de Cursos Especiais. Então, capítulo 1, Introdução à Teoria e Clínica Psicanalítica. Vocês têm o prólogo, que é para ler como é que é o formato da apostila, tal, como é que nós fizemos essa apostila, foi toda escrita em mosaico. Considerações iniciais, que nesse capítulo apresentaremos os conceitos básicos da psicanálise, evidenciando o campo de atuação de um psicanalista. Para isso, discutiremos os órgãos que regulam essa profissão legítima no Brasil. Evidenciaremos, portanto, o campo da psicanálise dentro da área de saúde mental. Nós vamos ter no nosso site à disposição a lei do EAD, esse curso vai ser EAD. Você não se preocupe, a cada apostila vai ter um questionário. Todas as transparências que nós passamos, todos os slides, no cantinho vai ter um número que se refere em que local da apostila se encontra, em qual página. Mas, antemão, quero te dizer que todos os slides são igualzinhos à apostila que você vai receber. O que é psicanálise? É uma ciência do inconsciente, um método investigativo que vai em busca do significado do inconsciente. Nós vamos lá dentro do inconsciente, o que está acontecendo, porque o inconsciente ele se dá desde que você sai da barriga da mamãe. E segundo Jung, não Freud, o inconsciente pode ser coletivo, é filogenético, ele pode vir da quarta geração até agora. É uma integração de teorias psicológicas e psicopatológicas que, sistematizados, concluem um método psicanalítico de investigação. A nossa psicanálise é boa por quê? Porque a psiquiatria ela vai em cima do cérebro, na parte fisiológica do cérebro. E a psicologia e a ação da psiquiatria medicamentosa. A psicologia cognitiva ela é comportamental, praticamente faz parte da educação. A psicanálise é a investigação do inconsciente. Nós vamos lá na causa para resolver o que está acontecendo com você aqui. Principais conteúdos: aceitação de processos psíquicos inconscientes, reconhecimento da resistência e recalcamento. Onde está o recalcado? Depois disso vocês vão ver na apostila mesmo do aparelho psíquico o que é recalcado. Consideração da sexualidade e complexo de Édipo, que são importantes teorias que nós vamos estudar. O curso de psicanálise é livre, todo o território nacional, sendo que não há exigência de graduação superior. As escolas colocam para ter dizem, toda escola a respeito, uma seleção. Mas eu abro espaço por quê? Porque se a pessoa não tiver condições intelectual, se ela tiver só o nível médio e não tiver, ela não fica 3 aulas comigo, porque ela não vai entender nada. Frequência mínima, 75% das aulas você deve ter. Quando eu falo em entender, tem gente que não tem nem o 2º grau e entende o que eu estou falando, entende o que eu estou passando. O curso tornará o aluno um psicoterapeuta de orientação individual e atendimento em psicanálise clínica. Você, com 1 ano de curso, são 30 meses, 24 presencial, 24 nós estamos aí passando a apostila, e 6 meses para você fazer o TCC e sua supervisão. Com 1 ano de curso, você pode já atender em psicoterapia de aconselhamento. As origens da psicanálise. A mente humana sempre foi considerada um campo de mistérios. Desde a antiguidade, filósofos, teólogos, psicólogos, médicos e outros estudiosos tentam descobrir esse enigma. O que é e como funciona a mente humana?
Vamos ver isso. As dúvidas eternas. O que leva o homem à loucura? A esquizofrenia. Qual a origem e a finalidade dos sonhos, a interpretação dos sonhos em Freud? Para Freud, você não tem um sonho, você faz um sonho, tá ok? Quanto mais nos aprofundamos em estudos, mais trabalhamos com hipóteses e teorias. Alguns resultados ocorrem na experiência clínica. Eu acredito, eu como psicanalista de 30 anos, todos acontecem na experiência clínica. Retrospectiva, vamos lá, quem começou isso? Anton Mesmer, na época do mesmerismo, ele que montou o magnetismo animal. É um médico austríaco, caçado como bruxo, e foi criador do método magnetismo animal, que é uma forma primitiva de hipnose e de sugestão. Criador também da passagem de energia por imposição de mãos. Vejam bem, antes de Kardec, antes de Misao Zui do Reiki, esse médico que vocês vão ter oportunidade, quem quiser vai receber 100 filmes atendentes à área, então vai receber esses filmes e vai ver esse filme Mesmer, o Feiticeiro. Abriu portas e tudo para o estudo do hipnotismo e do inconsciente. Pinel, em 1745, ele viveu até 1836, era um médico francês que modificou os métodos de tratamento com os doentes mentais. Tirou as correntes, o tratamento de hostilidade aos poucos foi tornando-se mais humanizado, realizou tratamento mais humanos e mais eficientes, por isso que tem um hospital aqui em São Paulo chamado Pinel. Jean Charcot é o pai da neurologia. Para vocês terem uma ideia, esse cara retirou doente mental das mãos da teologia e da filosofia, passando para a medicina. Ele chefiava uma clínica de neurologia em Salpêtrière, na França. Nessa clínica, jovens médicos procuravam novos conhecimentos. Busca-se a cura da histeria, estudava-se a relação da histeria com o hipnotismo, encontrava-se seus alunos dentro dessa sala, Sigmund Freud. E por uma curiosidade, dentro da mesma sala fazendo aula com Freud, que todo mundo evita falar, né, por preconceito, encontrava-se Allan Kardec. Quando Freud saiu lá da clínica de Charcot, ele rasgou mais de 14 anos de estudo e começou tudo de novo. Então Freud foi um dos melhores alunos de Charcot. Aprofundou seus estudos sobre neuroses histéricas, mostrou com a ajuda do hipnotismo que tais neuroses estavam fixadas no inconsciente. Vocês vão ouvir eu falar e essas transparências estarão todas aí apresentadas para vocês. Muitos outros nomes estão envolvidos na invenção da psicanálise de Freud. Partimos agora para as contribuições de diferentes pesquisas e pesquisadores para o desenvolvimento da psicanálise. Hipnotismo, algumas contribuições, né? Bem poucas. Hoje em psicanálise não se usa a livre associação de conversa aliada a várias outras técnicas, né? Alterações somáticas são resultados de influências psíquicas. O que é isso? Todas as nossas doenças praticamente são psicossomáticas. Então, os pacientes, 80% deles, em hipnose, mostram-se nitidamente a impressão da existência de processos anímicos que só poderiam ser oriundos do inconsciente. Desenvolvimento da psicanálise. Em 1860, a psicologia passava por transformações. Nascia a psicologia experimental quando Gustav Fechner publicou Elementos da Psicobiofísica. Esse livro trazia métodos de medir sensações, cujos resultados poderiam ser impressos nas fórmulas matemáticas. Ele comedia comportamentos para poder ter uma fórmula disso. E hoje nós não temos medidas nem receitas de comportamento. Todos eles são diferentes. Wilhelm Wundt fundou a Universidade de Leipzig, onde criou o primeiro laboratório da psicologia experimental. Seguindo as influências, nos Estados Unidos surge o comportamentalista Watson. Na Alemanha surge a gestáltica de Wetner, Kocher e Kafka.
dois grandes nomes que realmente influenciaram nos estudos de Freud foram Joseph Breuer, que é um médico que praticamente foi padrinho dele, né? E Pierre Charcot. Sobre Charcot, Freud foi aluno desde que apoiou o desenvolvimento de novos métodos de tratamento de histeria. Freud e Breuer. Breuer, quando o pai de Freud morreu, pediu para Breuer que cuidasse do seu filho. Breuer mostrou a Freud que em pacientes histéricos hipnotizados apareciam sintomas de histeria. Se durante o sono hipnótico trouxesse lembranças de acontecimentos traumáticos. Posteriormente, Freud e Breuer romperam a amizade por causa de desavenças de teorias. Isso vocês podem ver em O Jovem Freud, nesse filme, vai ter também por que eles criaram essa desavença. O caso Ana O, que ajudou a desvendar um dos maiores mistérios da mente humana, ela adoecera aos 21 anos e apresentava paralisia motora, inibições e perturbações de consciência. Breuer empregou o hipnotismo nela. Nas sessões, ele constatou todas as vezes que Ana falava de suas paixões e das ideias que dominavam e voltava ao estado psíquico normal. Mas Breuer não quis revelar sua descoberta e manteve em sigilo por 7 anos esse trabalho. Freud e Charcot. Em 1885, Freud vai a Paris estudar com Pierre Charcot. Com Charcot, Freud conhece o hipnotismo, a sugestão e os efeitos sobre a histeria. O surgimento da psicanálise. A psicanálise iniciou-se paulatinamente à medida em que Freud foi descobrindo seus métodos terapêuticos e acumulando conhecimentos sobre a mente. Sucederam as transformações a nível de conhecimentos teóricos e práticos. Difícil definição, né? Há uma dificuldade maior quando nos referimos ao termo psicanálise, porque ela está se referindo a 3 diferentes conceitos. Uma técnica do tratamento psíquico, um corpo de conhecimento teórico e um método de pesquisa. Eu acredito que ela é os 3, né? Emergências diferentes propostas. Os 3 aspectos são independentes, mas não evoluíram paralelamente não evoluíram, os 3 aspectos não evoluíram. Cada um com um caminho de emergência própria. Para alguns estudiosos, o início da psicanálise está em Psicoterapia das Histerias, em 1883. Para outros, está em Interpretação de Sonhos, em 1900. Para ainda outros, são os 3 ensaios da teoria da sexualidade. Gente, você que começa a estudar psicanálise, se você souber aparelho psíquico 1 e 2, desenvolvimento da personalidade, as neuroses e os 3 ensaios da teoria da sexualidade, você já dá para fazer uma análise das pessoas. Em cada um desses estudos, Freud trouxe um novo olhar sobre fenômenos do inconsciente que movimentaram todo o corpo da teoria clínica psicanalítica. Início de uma teoria não é mais importante do que o seu desenvolvimento. Como é que você vai falar analisando? Nós não chamamos de paciente. Quem tem paciente é o médico, nós temos analisando. Você vai vazio. Espera que ele te traga para você poder ressignificar o que ele está trazendo. Então, há alguns que tomam como referência, quando Freud abandona o método catártico, que era da hipnose, e passa a ser livre de associações de ideias. Portanto, diferentes são as posturas sobre o início. Mais pertinente é entender que a ciência que chamamos de psicanálise hoje não coincide com tudo que Freud realizou. É lógico, isso tudo muda. Europa, aquela época era só gelo e a doença que se conhecia era histeria. Hoje a histeria que bate muito fraca, né? Então houve muitas mudanças que foram sendo introduzidas à medida que se buscava e ainda se busca novos conhecimentos sobre a mente humana. Quando eu falo em histeria, quer dizer aparelho reprodutor. Então vocês devem ter visto em novela aí, que o camarada, principalmente da novela Gabriela Carlos Canela, o coronel fala, sobe que eu vou te usar. Então a mulher não tinha o direito sequer de respirar, de chiar, de gozar. Se ela fizesse qualquer expansão nesse sentido,
ela era tratada como uma prostituta. Então o que acontecia? Os hormônios, é óbvio, estavam presentes. Ela não conseguia ter um orgasmo. E ela ia parar numa clínica médica, como resposta do ego, porque, olha, é melhor você ser doente do que você se dar a outros homens. Quem poderá aplicar a psicanálise? Freud não poderia, disse que não poderia ser considerado psicanalista quem não aceitasse os principais aspectos que fundamentam a teoria da psicanálise que ele criou. Os processos mentais inconscientes, a teoria da repressão, a importância da sexualidade no complexo de Édipo. Dúvidas que surgem? Em face dessa colocação tão pouco restritiva, fica aberta a questão: quem é ou não psicanalista? O saber psicanalítico seria propriedade de quem? Dos médicos, dos psicólogos ou dos profissionais? Quem decide isso? Como é regulamentado esse saber? Oficialmente não existia a graduação em psicanálise no Ministério da Educação, embora exista ocupação de pessoa física psicanalística no Ministério do Trabalho. Quer dizer, ele não é reconhecido pelo Ministério da Educação, mas é reconhecido pelo Ministério do Trabalho. Existem leis no Brasil que delegam aos médicos tratamento do corpo e da mente dos indivíduos, restringindo aos psicólogos lidar com problemas de ajustamento. No atual estado de nossa organização universitária, não existe oficialmente um diploma de psicanalista. E por isso tem se travado intrínseca polêmica em torno do problema. Quem pode exercer legalmente a psicanálise? Quem pode ser considerado oficialmente psicanalista? Qualquer um. Nós aqui, Diálogo Aberto, somos uma empresa, temos um CNPJ com direito a dar o curso de psicanálise livre, profissionalizar esse indivíduo praticamente e certificar, tá ok? Sem medo nenhum. Você vai fazer o curso, vai ser certificado, vai fazer um TCC, vai na sua cidade, na prefeitura, vai tirar um CCM para poder atender. Uma ressalva importante: todavia não há nenhuma legislação nem órgão normativo oficial que restringe o uso da psicanálise e das psicoterapias a um determinado grupo de profissionais, sejam eles médico, psicólogo ou não. Então qualquer um pode, desde que assimile estudos e seja aprovado por alguém com mais experiência. E o mais importante, que faça a terapia. Nosso curso exige pelo menos umas 50 horas de terapia. A popularização da psicanálise. Ao mesmo tempo, numerosos profissionais, entre médicos e psicólogos, assistentes sociais, pedagogos e leigos, vêm exercendo a psicanálise em clínicas particulares, cada qual arrogando para si a exclusividade do exercício profissional. E cada um vai trabalhar de uma forma em busca de um mesmo resultado: ajudar a pessoa. Formação e título. Nem há instituição oficial que legalize o título de psicanalista ou de psicoterapeuta, por isso mesmo tem sido comumente otorgado por outro profissional da área e uma formação de curso livre, que é o caso aqui de Diálogo Aberto, mas você vai receber um certificado. Antes disso, você já pode ir a um sindicato e se colocar como estudante de psicanálise por nós aqui e depois tirar sua carteira de psicanalista. O que Freud diria diante dessa polêmica? A psicanálise, no dizer do próprio Freud, é a profissão de pessoas leigas, que curam almas, que não necessitam ser médicos e que não devem ser sacerdotes. Ocupam-se dos distúrbios psíquicos originados pelo inconsciente. Essa é a ideia de Freud. Então qualquer um pode fazer psicanálise. Eu não vou pedir documento. O senhor, quando vai chegar no meu curso, a senhora, nós vamos solicitar que você preencha uma declaração que você tem nível intelectual para entender o curso. E só. Eu não quero os seus documentos além de CPF, RG. Não vou pedir escolaridade. O objetivo da psicanálise. Seu propósito é descobrir no inconsciente dos seres humanos as necessidades, complexo, trauma, isto é, tudo o que perturbe o psiquismo, trazendo à tona da consciência, a fim de removê-los e possibilitar, assim, o equilíbrio emocional do indivíduo. Então, falando mais claramente, você vai pegar um emocional que esteja com problema, que esteja doente. A pessoa que está no emocional, ela está cheia de fantasias, ela está no inconsciente,
e trazer para uma coisa muito simples, que hoje é dita de maneira chula, cai na real, e trazê-lo ao princípio da realidade. Quando ele cair na realidade, acabou. Não acabou a análise para o resto da vida? Lógico que não. Sempre terão ou haverão novos fatos ou problemas para ser resolvidos em análise. As psicoterapias e as psicanalíticas. A psicanálise é uma das possibilidades de psicoterapia. Seu valor é inestimável por ser a técnica desenvolvida magistralmente por Freud e, simultaneamente, a elaboração da teoria científica e a compreensão do psiquismo humano. O potencial heurístico da psicanálise. A psicanálise, enquanto metapsicologia, tem alcance mais amplo do que sua própria esfera, influenciando outros ramos do conhecimento, o das artes e o da literatura. Ressalva. Todavia, enquanto técnica terapêutica, é apenas uma das técnicas existentes de psicoterapia. Ela abrange tudo, e quando você colocar junto com outras técnicas, você vai inteirar muito mais do que isso. A nossa psicanálise, eu faço interação com o desafio da PNL. Então, dentro da livre associação de conversa, você vai aprender a desafiar o que tem na PNL. Por isso, nossa psicanálise chama-se psicanálise renovadora. Psicanalista, exercício legal da profissão, espera da atuação. O psicanalista é profissional que aplica seus princípios, os postulados, as técnicas e métodos da psicanálise no tratamento ou na prevenção de distúrbios psíquicos de natureza inconsciente. Distúrbios inconscientes, perturbações caracterológicas e estados neuróticos. São inadaptações de timidez, impulsividade, sentimento de culpa, desgosto, obesidante, né, que seria obesidade, o nosso escrever errado aqui, escrúpulo excessivo, distrações desagradáveis, dúvidas persistentes, abulia, fobia, obsessões, neurastenia, neurose e fracasso. Perturbações sexuais são masoquismo, sadismo, homossexualidade, impotência, insatisfação sexual, inibição, frigidez, dentre outras. Distúrbios do inconsciente, perturbações somáticas de origem psíquica, são gagueira, enurese, enxaquecas, algias, asma, dispepsias, paralisias, diversas moléstias de pele, como eczemas, psoríase e similar. Quarto, determinadas psicoses de origem funcional. São distúrbios que não são provocados por motivos orgânicos, mas sim por um conflito intrapsíquico. No caso da fibromialgia é um deles. A psicanálise abrange os seguintes campos. Um método de investigação inconsciente. Método consiste essencialmente na evidenciação do significado inconsciente das palavras, das ações, das produções imaginárias, sonhos, fantasmas, delírio do indivíduo. Uma psicoterapia baseada nesse método é chamada de talking cure, ou seja, a conversa, curando pela conversa, porque o tratamento se desenvolve no plano dialético, interpretativo, visando a redução afetiva do paciente por intermédio da conscientização dos motivos que determinam os sintomas neuróticos. Um conjunto de teorias e normas que vão ser sistematizados, os dados introduzidos pelo método psicanalítico. Tais teorias têm valiosa aplicação na pedagogia, na religião, nas artes, no direito, na criminologia, na higiene mental e na própria filosofia. Então, hoje, a psicanálise também abrange vários braços, inclusive a psicanálise forense. A psicanálise como ciência autônoma é patenteada a sua autonomia por meio de princípios e técnicas e métodos próprios. Enquadra-se entre as ciências humanas, mantendo estreita afinidade com a pedagogia, com a sociologia, com o serviço social, com a religião e com a filosofia. Muitos doutrinadores, como Zas, por exemplo, não hesitam em considerar a psicoterapia analítica como atividade educacional.
Zaz, em Ética da Psicanálise, diz que a semântica da psicanálise e da psicoterapia força-nos a adotar o ponto de vista de que o cliente é um paciente. Analisando. Quem tem paciente é o médico, porque ele é passivo, ele não fala nada. O especialista que lhe presta auxílio é um terapeuta. Analisando, e o especialista é o analista. O passado joga luz sobre o presente. No entanto, a ideia exposta que o cliente em busca desse tipo de auxílio não é um doente, é que o que auxilia não é um terapeuta médico. É quase tão antiga quanto a psicanálise. Psicanálise não é psiquiatria. Freud jamais se cansou de resistir aos esforços para a assimilação da psicanálise à psiquiatria médica. Essa opinião era partilhada não apenas por Adler e Jung, Alfred Adler e Carl Gustav Jung, entre os psicanalistas pioneiros, mas também por muitos psicoterapeutas de relevância que os seguiram. Reich, Theodor Heck, Erich Fromm, Rollo May. A vertente educacional da psicanálise sustenta a ideia de que a psicanálise é uma atividade educacional e não médica. Em 1919, Freud afirmava que a tarefa do analista era trazer conhecimento do paciente, os impulsos reprimidos inconscientes nele existentes. Em 1928, o desejo de proteger a análise contra os médicos e os padres. Em 1938, no fim já, ele morreu em 1939, Freud escreveu: nós, analistas, servimos o paciente como professores e educadores. Diferentes acepções, como a investigação da personalidade. A psicanálise é a teoria. Como psicoterapia é a ciência prática com vistas à educação, ou melhor, a reeducação afetiva, se processa por meio da comunicação verbal, visando a ensinar o homem e ampliar seu campo de consciência, a fim de melhor integrá-lo à realidade tática. De volta à querela, norma regulamentária versus prática. No Brasil, como quase totalidade dos outros países, o sonho de Freud está longe de ser concretizado. As autoridades governamentais ainda não se capacitaram da necessidade de incluir o sistema universitário do curso superior de psicanálise. O que existe? Tradicionalmente, a formação psicanalítica vem sendo ministrada em institutos particulares, como o nosso aqui, por meio de aulas, seminários, debate, análise, didática, em regime de ensino livre como duração variável, conforme a organização na qual o instituto se vincule. Aqui vocês têm, a cada apostila, responder um questionário, sempre vai ter um trabalho para fazer. E no fim do curso vai ter o TCC. Capacidade legal de atuação. A Constituição Federal, em artigo 153, parágrafo 23, dispõe do livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, observadas as condições na capacidade que a lei estabelecer. Ofício é a prática, embora exista oficialmente o diploma de psicanalista na organização universitária brasileira, é tampouco uma lei que discipline sobre as condições que a capacidade para o exercício profissional de psicanálise. A profissão de analista possui uma existência oficiosa no Ministério do Trabalho, o qual valida o certificado como curso livre ministrado e permitindo o exercício de você, analista. Considerações finais. A psicanálise é a ciência autônoma, a do inconsciente psíquico, é lá que nós vamos ver tudo, abrangendo uma teoria com a prática psicoterápica e como tal deve ser considerada. Considerações finais ainda. Em nossa atual organização universitária não existe diploma de psicanalista. A formação científica profissional é realizada em centros particulares, sob a forma de cursos livres, sem reconhecimento do MEC. Em consequência, a psicanálise possui uma existência oficiosa no Ministério do Trabalho, visto que não foi ainda objeto de regulamentação. O diploma de médico ou de psicólogo não constitui e não autoriza por si só a condição da capacidade para o exercício legal da clínica
psicanalítica. Por força do artigo 153 da Constituição, com profissionais das ciências humanas, pedagogos e assistentes sociais que tenham conseguido formação psicanalítica. A fonte é Dr. Sérgio Carlos Cavelo. Ainda existe aqui as considerações finais nessa apostila, para além a quem a normatização da psicanálise pode ser considerada um modo de desvelar o nosso princípio, o nosso próprio eu. Por isso, ser um psicanalista torna-se um promotor de identidades, autoridades, as quais, em muitos casos, se ocultam de nós mesmos. A missão do psicanalista, portanto, pode ser resumida numa frase popular: cair na real. Isso porque, quando se tem uma noção do que se é, o que se pode mudar. Vamos lá, faça parte do nosso grupo, né? E venha pertencer a uma família realmente de psicanalistas. É por isso que eu estou fazendo essa apresentação para você fazer uma análise. Nosso curso tem 30 meses, sendo à distância, né? Em 24 meses. E depois ele tem 6 meses para fazer o TCC, supervisão. É obrigado a fazer, sim, terapias, tá? Nós podemos fazer pelo Skype, isso vai ser incluído depois. E aí, você, com um ano, nós vamos colocar você como estagiário, tá ok? Vem conosco, assista essas transparências e você vai ver que vai pertencer logo logo a um quadro da profissão futura do nosso país, principalmente do Brasil, que tanto precisa. Eu quero agradecer a sua atenção por ter me aturado até agora, né? Aí na frente da câmera. Esse vídeo vai para todos os lugares e é interessante as pessoas que realmente querem mudar. Tá ok? Muito obrigado. Acting compass says the